Olá pessoal, então vamos iniciar a terceira videoaula do módulo 4 da disciplina de Ciências do Solo, no qual nós estamos discutindo o tema de propriedades químicas do solo. Então, nessa nossa videoaula, a gente vai falar sobre a avaliação da CTC do solo. Então, a gente vai determinar os parâmetros que são utilizados para calcular a CTC do solo. E também nós vamos fazer uma interpretação básica dessa análise do solo para ter uma noção de como está a fertilidade desse solo. Então, para isso, eu trago para vocês um laudo de análise de solo, no qual ele apresenta três amostras de solo, e nós vamos trabalhar na nossa aula agora com essa primeira amostra, que ela corresponde à área 1, uma área de qualquer, que essa amostra de solo foi retirada a uma profundidade de 0 a 20 centímetros. E na nossa videoaula anterior, quando nós falamos sobre a acidez do solo, eu pedi para que vocês começassem a perceber, a reparar nos laudos de análise de solo, os valores de acidez ativa. Então, os valores da acidez ativa, que corresponde ao pH do solo determinado em água, nesse caso, que no caso desse solo é de 4,96, e a gente percebe que o valor da acidez ativa é menor do que 5,5. Isso faz com que, nessa condição de pH, o alumínio ele começa a surgir no solo na forma trocável, na forma de alumínio mais 3. E esse alumínio aqui, ele é o alumínio trocável, no qual ele pode aumentar cada vez mais a concentração de hidrogênio, porque ele vai reagir com a água formando hidróxido de alumínio, liberando o hidrogênio, e esse hidrogênio pode atacar cada vez mais os óxidos de ferro que estão presentes no solo, aumentando cada vez mais a concentração de alumínio. Isso é resultado daquele processo natural de acidificação do solo. Além disso, vocês já podem também começar a perceber o outro parâmetro de acidez, que é a acidez potencial, que ela está relacionada ao assunto da nossa aula de hoje, que é a CTC do solo. Então, é o potencial que o solo tem em liberar prótons e alumínio, tá? E manter o pH do solo baixo em função do seu poder tampão. Então você já consegue avaliar esses parâmetros. E hoje a gente vai aprender novos parâmetros, mais informações, né, do que a gente consegue tirar do laudo de análise de solo. E hoje a gente vai falar sobre, então, os parâmetros de avaliação da CTC, tá? Da capacidade de troca de cátions. Então nós estamos tratando aqui do conjunto de cargas negativas presentes em todos os colóides do solo que vão interagir com os cátions presentes no solo. Então nós estamos falando disso nesse diagnóstico que a gente vai fazer. Tá? E aonde é que a gente vai identificar esses parâmetros no laudo de análise de solo, da CTC? Bom, a primeira coisa que a gente tem que procurar, então, são os cátions básicos, né? Na verdade, são os cátions. O alumínio é um cátion, o cálcio é um cátion e o magnésio é um cátion. E eles estão sendo expressos aqui na forma de centimol carga por decímetro cúbico. Nós vamos identificar também a acidez potencial, que ela faz parte da CTC, os valores de cátion do potássio e, quando tiver o resultado na análise, de sódio também. Mas detalhe que esses resultados aqui são expressos em miligramas por decímetro cúbico. Tem que prestar atenção nisso. Tá? Além dos valores dos cátions, que são determinados e que são utilizados para a gente estimar o valor da CTC,
nós temos aqui os valores da CTC potencial, também chamada de CTC pH7, e da CTC efetiva, que é aquela CTC que é determinada no pH do solo, ou seja, é aquela quantidade de cátions que estão adsorvidos aos colóides nesse solo quando ele está com esse pH de 4,96. Além desses parâmetros, nós vamos determinar a saturação por bases. Então, os valores de saturação por base, a saturação por alumínio e os demais índices de saturação, saturação por cálcio, magnésio, potássio e também a saturação por hidrogênio. Então, são outros valores que a gente pode também estimar. Bom, então vamos dar uma olhada nesses valores, nessas informações básicas para a gente poder começar a entender o que é a CTC. Então, a CTC ela é dada, primeiro, por um conjunto de fórmulas aqui, no qual a gente não pode decorar essas fórmulas, a gente tem que entender o que elas significam. Então, a primeira fórmula, né, que a gente vai determinar vai ser a soma de bases. A segunda etapa vai ser a CTC efetiva, a CTC é pH7 e nós vamos começar a avaliar os índices de saturação, saturação por bases e a saturação por alumínio. Então, o que é a soma de bases? Tá? Primeiro conceito que a gente tem que ter. A soma de bases é o somatório de todos os cátions básicos, né? Então o cálcio, o sódio, o potássio, o magnésio, né? O cálcio aqui, que estão ligados na superfície desses colóides, né? Podendo ser minerais ou orgânicos ou óxidos. Então, são todos os cátions que estão ligados, que estão absorvidos nesses colóides. Então, esse somatório ele vai se dar pela quantidade de cálcio, mais a quantidade de magnésio, mais a quantidade de potássio, mais a quantidade de sódio. Isso vai nos dar a quantidade total de bases que vão estar adsorvidos nesses colóides. Mas perceba aqui que nós temos dois valores um pouco estranhos aqui. Ó. Nós temos o valor de 390 e 230. O que é isso? Bom, esse valor, ele está presente na fórmula para permitir que a gente faça a conversão direta da unidade de miligramas por decímetro cúbico para a unidade de centimol carga por decímetro cúbico. Então, quando a gente divide o potássio, esse valor de potássio aqui, por 390, nós estamos fazendo essa conversão de miligramas por decímetro cúbico para centimol carga por decímetro cúbico. E como é que a gente chega nesse resultado? Bom, é um cálculo estequiométrico, no qual nós vamos transformar essa unidade de miligramas por decímetro cúbico para centimol carga por decímetro cúbico. Percebam que a unidade de solo, que é decímetro cúbico, ela não muda. Então a gente não precisa fazer nenhuma conversão. Mas nós precisamos converter milímetro cúbico para centimol carga por milímetro cúbico. Então, para começar a fazer esse cálculo, a gente primeiro tem que determinar quantas gramas tem 1 mol de potássio, porque nós queremos transformar gramas para mol. Então, 1 mol de potássio, nós vamos descobrir isso aonde? Na tabela periódica. Então, nós vamos ir na tabela periódica, procurar o potássio, nós vamos achar aqui o potássio que está no grupo 1, né? No período 4, e a gente vai ver que o potássio ele tem uma massa de 39,098 gramas, tá? Mas para fins práticos nós vamos arredondar isso para 39 gramas. Então, a gente sabe que 1 mol de potássio tem 39 gramas. Só que nós queremos essa informação em centimol de potássio.
Então, 39 gramas corresponde a 100 centimol de potássio, tá? Então, 100 centimol de potássio tem 39 gramas. 1 centimol de potássio vai ter 0,39 gramas. É apenas uma regrinha de 3 aqui, ó, só que eu já apresentei o resultado. É 39 gramas dividido por 3, dividido por 100. Então, 1 centimol de potássio tem 0,39 gramas. Só que nós vamos expressar o nosso resultado por centimol carga de potássio. Ou seja, nós vamos dividir a valência desse íon potássio pela quantidade, pela massa que ele tem. Então, cada carga de potássio vai ter 0,39, porque o potássio tem apenas uma carga. Se nós tivéssemos duas cargas aqui, nós iríamos dividir por 2. Mas como tem apenas um, é dividido por 1. Então, 1 centimol carga de potássio tem 0,39 gramas. Só que nosso resultado ele não pode ser expresso em gramas, ele tem que ser expresso em miligramas. Então, nós vamos fazer uma multiplicação dessas gramas por 1000 e nós vamos ver que 1 centimol carga de potássio tem 390 miligramas. Então, a gente descobriu de onde veio esse valor de 390, que ele serve para fazer essa conversão. E como é que isso ocorre? Bom, eu sei que 1 centimol carga de potássio tem 390 miligramas. As 146 miligramas que nós vamos retirar essa informação do laudo de análise de solo, elas terão quantas gramas? Quantos centimol cargas de potássio? Então, esse valor aqui vai ser de 0,37. Percebam que nós temos uma divisão aqui ó, de 146, que é a quantidade de miligramas por decímetro cúbico de potássio, dividido por 390. Então, essa relação vem daqui. Tá? Então, esse valor de 390 ele serve para fazer essa transformação direta de miligramas por decímetro cúbico para centimol cargas por decímetro cúbico. Então, eu quero propor para vocês um desafio de vocês tentarem achar essa relação aqui de 230 para o sódio. Então, tentem calcular isso e ver se vocês conseguem, seguindo essa lógica desse cálculo aqui para o potássio, se vocês conseguem também chegar a esse valor de 230. Então, nós sabemos que a soma de bases é o somatório, então, de todos os cátions básicos presentes nos colóides do solo. Tá? Então, a gente pode, com base nesse valor da soma de bases, começar determinando a CTC efetiva. E a gente viu na nossa videoaula anterior que a CTC efetiva ela corresponde, ela é determinada, né, ela é definida no valor de pH do solo, no valor de pH normal do solo, no qual ela corresponde à soma dos cátions básicos presentes nesse solo, deixa eu achar o potássio aqui, ó, potássio, o outro cálcio, mais o alumínio trocável. Então, mais as formas o alumínio trocável que vai estar interagindo nas cargas negativas desse colóide. Então, a CTC efetiva é a soma dos cátions básicos mais a quantidade de alumínio trocável que vai estar adsorvida por uma adsorção não específica, ou seja, por interação eletromagnética na superfície desses cátions. E a CTC a pH 7, a gente viu também na nossa videoaula anterior, que a CTC a pH 7 ela é a soma dos cátions básicos, então de todos esses cátions básicos aqui, mais a concentração de alumínio,
a concentração de alumínio, a quantidade de alumínio absorvida nesses cátions básicos, mais a quantidade de prótons, de hidrogênios, que também estão absorvidos na estrutura desses colóides. Então, a CTC, a pH 7, é a soma de bases mais o valor da acidez potencial. E como a gente determina essa CTC a pH 7, a gente vai colocar essa amostra de solo com os seus colóides, nós vamos colocar numa solução que ele vai estar num pH 7, então ele vai deslocar o pH do solo para um pH 7, e ele vai estar saturado de acetato de amônio. E esse amônio ele vai deslocar todos os cátions básicos dessas cargas negativas, todo o alumínio trocável e todos os prótons trocáveis. Então ele vai retirar todos os elementos que estiverem interagindo com as cargas negativas do solo. Então a gente consegue ter uma noção da quantidade total de carga presente nesse solo quando a gente determina a CTC a pH 7. E por fim, né, nós temos os índices de saturação, tanto a saturação por base quanto a saturação por alumínio. A saturação por base, ela é a relação da quantidade de cátions básicos, né, então a soma de bases, então a quantidade de cátions básicos presentes nessas cargas negativas, em relação à quantidade total de cargas que esse colóide consegue absorver. Então, nós temos uma proporção aqui do total de cargas que esse colóide ou esse conjunto de colóides do solo tem, o quanto dessas cargas negativas estão sendo ocupadas por cátions básicos. Então, vai nos dar esse percentual. E esse percentual ele vai estar relacionado à fertilidade desse solo, porque nós precisamos que essas cargas negativas, a maior parte dessas cargas negativas, elas estejam ocupadas por cátions básicos, né? Então elas estejam ocupadas por cálcio, magnésio, potássio, por sódio, por manganês, né? Então por outros cátions básicos. E que essas cargas negativas elas não estejam ocupadas, então por prótons e por alumínios. Então a gente quer que esse valor da saturação por base seja mais elevado. E aí existe um intervalo de saturação por base, que vocês vão aprender isso em fertilidade, que ele tem que ficar em torno de 65 a 85%, conforme a cultura. Esse intervalo ele muda de acordo com o tipo de planta. Tá? Então, a quantidade de cátions básicos presentes nessas cargas negativas ela tem que estar no intervalo de 65% a 85%. Tá? Mas vocês vão ver, vocês vão estudar isso bem quando vocês forem fazer a recomendação de adubação e o diagnóstico da fertilidade do solo. Vocês vão rever isso. Já a saturação por alumínio, o que ela corresponde? A quantidade de alumínio que nós temos nesses colóides, né? Então deixa eu achar aqui o alumínio, em relação à CTC efetiva, ou seja, a proporção de alumínio que tem nas cargas presentes no pH do solo. Então, naquele pH que nós estamos determinando, quantas cargas negativas estão sendo ocupadas por alumínio. O ideal é que esse percentual de saturação seja zero, ou seja, a gente não pode ter alumínio ocupando essas cargas negativas. Por quê? Porque esse alumínio ele tem que estar na sua forma não trocável para que ele não interfira no desenvolvimento das plantas. Então nós precisamos aplicar o calcário para aumentar o valor do pH do solo para valores superiores a 5,5, para que as formas trocáveis do solo, de alumínio, no solo não ocorram. Então, já visto
esses conceitos, né? Então vamos tentar calcular cada um desses parâmetros, começando com a soma das bases. Então, a soma das bases, ela vai ser o quê? A quantidade de cálcio, aqui, ó, 3,04, vamos ver se eu consigo escrever bem, 3,04, mais a quantidade de magnésio, 1,03, mais a quantidade de potássio, 146, dividido por 390. A quantidade de sódio, como ela não é expressa, nós não vamos incluir no nosso cálculo. Tá? Então, como não foi determinada, a gente não vai incluir nos cálculos. Então, vamos lá. 3,04 mais 1,03 mais 146 dividido por 390. Espera aí, escrevi o negócio errado. 390, está aqui. 3,04 mais 1,03 mais 146 dividido por 390. Isso vai dar 4,54. Nós temos aqui uma saturação de 3,04. Peraí, tem 3,04 mais 1,03 mais 146 dividido por 390. A saturação, a soma de bases vai ser 4,44 centimol carga por decímetro cúbico. Eu tinha digitado um número errado aqui na minha conta, tinha dado um valor diferente. Mas então, a nossa soma de bases vai ser 4,44 centimol carga por decímetro cúbico. Então, com base nesse valor, a gente já consegue determinar o valor da CTC efetiva. Então, a gente tem que encontrar esse valor aqui, ó, da CTC efetiva. Então, a CTC efetiva, ele é igual a 4,44 mais a quantidade de alumínio trocável presente no solo, 1,30. Então, essa CTC ela vai ser igual a 4,44 mais 1,30 é igual a 5,74 centimol carga por decímetro cúbico. Eu estou há 2 anos mexendo na lousa e até agora eu não consigo ter uma letra bonita nessa lousa aí. Minha letra sempre fica feia. Mas vocês entenderam, né? Que nós temos aqui o valor de 4,44, que é a soma das bases que nós calculamos aqui, mais o valor de 1,30, que corresponde à quantidade de alumínio trocável. Então, nós temos aqui como CTC efetiva o valor de 5,74, que é esse valor aqui. Ó. Então, isso quer dizer que a CTC, a quantidade de cátions que estão adsorvidos no pH de 4,96 é de 5,74 centimol carga por decímetro cúbico. É isso que quer dizer essa CTC. Já a CTC a pH 7, o que nós vamos calcular? Vamos botar aqui, CTC a pH 7, que é a CTC efetiva. Ela é a soma das bases, então é 4,44, mais a acidez potencial, que é esse valor aqui ó, da acidez potencial, que é de 8,89. Então, 4,44 mais 8,89 é 13,33 centimol
mol carga por decímetro cúbico. Então, encontramos o valor aqui da CTC/pH7. O que significa esse valor da CTC/pH7? É a quantidade total de cátions que os coloides desse solo conseguem absorver. Então, é a quantidade de todas as cargas negativas que conseguem absorver cátions. Tá? Então, com base nos valores da CTC efetiva e a CTC/pH7, a gente já consegue determinar a saturação por bases. Porque a saturação ela vai ser a relação da soma de bases, 4,44, dividido pela CTC/pH7, que é aqui o valor de 13,33. Então, 4,44 dividido por 13,33, nós temos aqui vezes 100, nós temos que a saturação por base é de 33,3%. Tá? Então é esse valor aqui, ó, da saturação por base. Então, o que nos diz a saturação por base? Nos diz o quanto da CTC total do solo, ou seja, a CTC potencial do solo, então de todas as cargas negativas que aqueles coloides possuem e que têm a capacidade de fazer interação eletrostática, quanto desses coloides estão ocupados por cátions básicos. E aqui a gente consegue ver que apenas 33% daquelas cargas estão ocupadas por cátions básicos. E a gente precisa elevar essa saturação por bases para um valor de no mínimo a 65%. Claro que isso muda de acordo com a cultura, vocês vão ver isso em fertilidade do solo. Mas isso já indica que esse solo, boa parte das suas cargas não está sendo ocupada por cátions básicos, e sim por alumínio e hidrogênio, resultado do processo natural de acidificação do solo. Então nós precisamos fazer uma intervenção ali, a gente precisa corrigir esse solo. Como a gente vai corrigir? Adicionando calcário, no qual o calcário ele possui cálcio e possui magnésio. Então nós vamos elevar essas quantidades de cálcio e magnésio e também nós vamos adicionar cloreto de potássio. A quantidade de cálcio, a quantidade de calcário a gente vai definir pelo índice SMP e as quantidades de potássio a gente vai definir então pelas curvas, né, pelos manuais de adubação e calagem. Mas com isso a gente consegue aumentar esse percentual de saturação desse solo. Então a maior parte dessas cargas elas têm que estar ocupadas por esses cátions básicos. Vou tomar um golinho de café aqui. Então essa saturação por bases aqui, ela ficou em 33%. Agora vamos dar uma olhada no que é essa saturação por alumínio. A saturação por alumínio, ela corresponde à proporção da CTC efetiva, né, que é de 5,74. 5,74. Né? Então, o quanto dessa CTC efetiva, que é as cargas existentes no pH de 4,96, quanto das cargas estão sendo ocupadas por alumínio. Então, 1,30, né, dividido por 5,74 vezes 100, a gente percebe que 22,63% dessas cargas aqui ao pH 4,96, então as cargas negativas que se formaram nesse pH 4,96, quanto dessas cargas elas
estão preenchidas por alumínio. E a gente percebe que 22% das cargas estão preenchidas por alumínio. E elas deveriam estar sendo preenchidas por cálcio, magnésio, potássio ou outros íons. Então isso nos indica que esse solo, além dele estar com uma baixa concentração de cálcio, magnésio e potássio, ele possui alumínio presente nesse complexo de troca. Isso tem o risco de aumentar ainda mais a acidez desse solo, que já está bem ácido, ó. Ele já está com um pH de 4,96. Isso nos indica que é necessário aumentar o valor de pH desse solo para reduzir a forma, né, para diminuir, para zerar, na verdade, a quantidade desse alumínio trocável, mudando a especiação desse alumínio e aumentar também essas cargas negativas, né, esses sítios de absorção desses colóides, eles têm que estar ocupados então com esses cátions básicos. Então a gente precisa aumentar a proporção. Então, a saturação por bases, ela utiliza o valor da CTC a pH 7. Então, e a saturação por alumínio, ela utiliza a CTC efetiva. E o índice de saturação aqui, esses outros índices de saturação do cálcio, magnésio e potássio, eles são calculados, deixa eu ver aqui, o cálcio 3,04 dividido por 13,33. Então, esses valores do cálcio, magnésio e potássio, eles utilizam também os valores da CTC pH 7. Então, eles nos indicam de todas as cargas elétricas potenciais, qual é o percentual dela que está sendo ocupada por cálcio, por magnésio e por potássio. Então, dos 33% dessas cargas que estão sendo ocupadas por cátions básicos, 22,81% são de cálcio, 7,73% de magnésio e 2,8% de potássio. Então a gente percebe que existe também uma proporção entre cálcio, magnésio e potássio. E existem algumas relações aqui entre cálcio e magnésio e potássio que a gente pode avaliar durante uma interpretação de análise do solo. Mas isso também vocês vão aprender na disciplina de fertilidade do solo. Então vocês já conseguem fazer essa avaliação básica e vocês já conseguem, a partir dessa videoaula, fazer a estimativa da CTC do solo com base nos parâmetros da análise do solo. Então, eu vou deixar disponível para vocês na lista de atividades a atividade 10, né, o exercício 10, eu vou pedir para que vocês calculem a soma de bases, a CTC efetiva, a CTC a pH 7, a saturação por bases e a saturação por alumínio, e que vocês me mostrem os cálculos que vocês fizeram. Então, vocês me mostrem a memória dos cálculos para chegar nesses valores aqui, tá? E que, se possível, vocês façam um pequeno diagnóstico para ver se esse solo está com problema de acidez ativa, se ele tem alumínio trocável presente, a questão da saturação por base, se a quantidade de cátions básicos ela é alta, é baixa. Então, eu vou deixar para vocês fazerem essa atividade, tá bom? Então, com isso, nós encerramos o nosso terceiro vídeo, a nossa terceira e última videoaula. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa, que vocês mandem então essas dúvidas para mim, que eu posso responder para vocês a tempo. E que vocês consigam fazer a leitura do material que foi disponível, que está disponível para vocês no Moodle, e também que vocês assistam então os 3 vídeos para que vocês possam fazer as atividades. Qualquer dúvida é só perguntar, que eu estou à disposição. Então, bons estudos, tá? E boas atividades para vocês.